pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre algumas dicas para você usar quando você estiver com crise de ansiedade, quando a ansiedade começar a aparecer e nos locais onde você estiver, o que dá para você fazer. Porque muitas vezes a gente tá dentro de casa é uma coisa, mas quando você tá fora de casa é outra coisa, não é mesmo? Para você se prevenir, digamos, da ansiedade, uma coisa que me ajudava muito, mas muito mesmo, eram os chás, né? Ah, quais chás que você tomava? Eu tomava e eu tomo até hoje. Se eu me sentia sobrecarregada com as coisas e tudo mais, eu gosto muito de tomar chá, né? Tem pessoas que não gostam, mas eu acredito que o chá é uma coisa assim que Deus nos deixou e que nos faz muito bem. Por exemplo, alguns deles que eu gostava muito e gosto, de camomila, de maracujá, de melissa, de lavanda. Lavanda é uma delícia, gente, mas esse eu indico para você tomar só mesmo pertinho da hora de dormir, tá? Porque ele é um chá assim que tipo te dá um relaxamento mesmo e às vezes pode te atrapalhar durante o dia, né? Às vezes tem gente que é mais sensível. E um outro chá que eu tomava, que eu gosto muito e que eu tomo ainda, é o chá de cravo. Você pega uma xícara, coloca dois cravinhos ou três no máximo, você coloca a água fervendo, tampa, deixa 5 minutinhos e depois você pode tomar. Também é um chá calmante, além dele fazer bem para várias outras coisas além da ansiedade. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre o café, né? O café, muita gente gosta, eu gosto de café, né? Hoje em dia eu não tenho mais problema de tomar o café preto, graças a Deus. Mas quando eu tava com as crises de ansiedade e tudo mais, o café desencadeava a crise, né? Então, se você é uma pessoa sensível, tem pessoas que são mais sensíveis, tem gente que pode tomar um balde de café e não dá nada. Mas tem pessoas que se tomar um pouquinho já tira o sono, deixa ela mais elétrica, mais agitada e tudo mais. Se você é essa pessoa, né, eu gostaria de dizer para você, então, para você, nesse momento, dá uma segurada. Se você está vivendo nesse momento de crise, ansiedade e tudo mais, dê uma segurada no café, porque ele vai, às vezes, desencadear uma crise e não é o que você quer. A mesma coisa em relação a muito doce, gente, muito doce, refrigerante, especialmente, né, Coca-Cola, né, tem, além disso, por causa, ele tem estimulante, né, a Pepsi, são refrigerantes assim que você toma e que realmente eles te dão aquele up na hora, mas que também desencadeavam crise em mim, né, então depende da tua sensibilidade, de como você é. Por isso que eu falo, gente, se conheçam, prestem atenção como vocês se sentem em relação a cada coisa. Tomem o chá e falam, nossa, o chá de maracujá deu muito certo para mim. Funciona, eu tomo e eu relaxo, eu me sinto bem, eu me acalmo e tudo mais. Então, vá testando e vá vendo aquilo que funciona para você, tá bom? A segunda dica que eu quero dar para vocês é em relação quando vocês saem. Principalmente quem tem agorafobia, né? Que é eu tinha a agorafobia, né? Por muito tempo e uma coisa que me deixava assim que todas as vezes que eu saía sozinha, principalmente, né? Lugar aberto, fechado, independente disso, era a crise vir, né? E eu ficava sem saber o que fazer. E você tá fora de casa, o que você vai fazer? Então, eu super indico, gente, quem tem celular, né, e a maioria das pessoas hoje tem, leva, pega o teu foninho, coloca uma música que você goste, né, alguma coisa que prenda a sua atenção enquanto você está fazendo esse exercício de exposição, né, que você está se curando, né, da agorafobia, né, tá pegando a sua vida de volta, você vai ouvindo uma música, ou coloca, tem gente que gosta de ouvir história, né? Se você está estudando uma língua diferente, inglês, francês, alemão, espanhol, coloca alguma coisa e vá e preste atenção no que você está fazendo. Se mantenha no presente, presta muito atenção. A ansiedade, ela quer te levar sempre para o futuro.
Só que o futuro não chegou e daí cria aquele monte de pensamentos um atrás do outro e parece um trenzinho maluco e você tem que parar com isso. E como que você para o trenzinho maluco? Faça alguma coisa que chame a tua atenção e prenda você no hoje, no agora, no presente, tá bom? Então eu acredito que o celular é um ótimo aliado. Outra coisa que pode ajudar muito vocês que têm despersonalização, desrealização e tudo mais. Outra dica que eu quero dar para vocês que funcionava comigo é o elástico. Essa dica não fui eu que inventei, gente, é do livro que eu li, Vencendo o Medo. Aliás, eu falo dele no vídeo anterior. Se você quiser, você pode assistir o vídeo onde eu falo sobre os livros que me ajudaram. E como que funciona o negocinho do elástico? Você coloca no seu pulso, tá? Assim, normal. E o que que acontece? Comigo era assim, eu tinha muita desrealização e despersonalização, que é você se sentir estranha no ambiente, sentir o ambiente estranho, como se você estivesse num túnel, como se as pessoas estivessem com as vozes longe, se afastando de você, ou parece que tudo é muito pequeno ou que é muito grande. Esse eu não tive, mas algumas pessoas me contaram que sentem isso. E eu lembro que quando vinha essa sensação de estranhamento, o que eu fazia? Isso. Gente, na hora, é instantâneo. Você se liga no já. Você sai daquilo. Você sai. Dá como se você desse um corte naquele pensamento, naquela sensação. Por quê? Quando você puxa o elástico e você sente ele na tua pele, te traz para agora. Você tá assim, né? Pensando, pensando, pensando. Aí você faz isso, cortou. Então, assim, é uma coisa que parece tão pequenininha, mas super funciona. Até numa crise que você esteja num lugar com um monte de gente e começa a vir aquela angústia, aquela falta de ar e as mãos geladas e as pernas tremem e a cabeça parece que já não está pensando direito, coloca o elastiquinho, leva no teu pulso escondidinho e se precisar, vai lá e ó, puxa ele, tá bom? E a outra dica que eu quero dar para vocês, que funcionava muito comigo, é contar. Por exemplo, de 2 em 2, do 100 descendo. Também, essa dica também está nesse livro, não fui eu que inventei. E ela funciona, gente, muito. Você começa assim, vai te dar a crise, você começa 100, 98, 96, 94, 92, 90... 88, 86, 84, 82, você vai indo de 2 em 2, tá? Nem sei se eu contei certo, tá? Mas é assim, você vai de 2 em 2. Nunca fui boa em matemática, gente. E daí vocês vão de 2 em 2 em 2. O que acontece quando você faz isso? Você desliga daquilo que você estava pensando, imaginando e achando que ia acontecer, que não sei o que. Desliga, gente, porque não tem como você pensar em número e de trás para frente e ter crise. Não tem, funciona, gente, funciona muito. Eu fiz muitas vezes e cada vez eu fazia uma coisa diferente para poder dar conta. E a outra dica que eu quero dar é em relação ao gelo, né? Do gelo, gente, é muito engraçado. Eu trouxe o gelo aqui. Gelo é gelado, né? Você pega assim, hoje tá frio. E olha, gente, na hora você sente aquela coisa gelada na sua mão, na sua pele. Quando você faz isso, qualquer coisa que relacione você ao toque vai também parar a crise, as sensações e tudo mais. Por quê? Porque você vai prestar atenção no que você está sentindo, não naquilo que você está pensando. Outra coisa que para mim funcionava muito, o gelo é só se você estiver em casa, né? Ou na casa de alguém que você tenha liberdade de pedir o gelo. É você mexer em textura. Por exemplo, eu tô de jaqueta jeans. Eu lembro quantas vezes eu pegava na minha roupa para sentir e para passar aquele pensamento que eu tava só de sentir. Passava na calça, passava, por exemplo, no sofá, pegava em algo que tá quente, né? Tudo isso funciona. O tato, ele é um aliado seu quando você também está dentro de uma crise de ansiedade ou de pânico, seja como for. A outra coisa que era minha companheira fiel, a água. Aonde eu ia, eu levava água. Por quê? Sentia sede? Também, né? Porque quando você anda, você tem sede.
Mas olha, pro ansioso, ele funciona assim. Enquanto você tá abrindo a garrafinha, que você tá abrindo, que você põe na boca, que você bebe, que você sente a água descendo, gente, quando a gente tem ansiedade, né, como eu tinha, do jeito que eu tinha, todos os sentidos são muito aguçados, então você sente tudo. Pronto, você prestou atenção que você está abrindo a garrafa, bebendo a água, fechando a garrafa, você desligou daquele pensamento ruim, daquela sensação ruim que você estava sentindo. Parecem coisas tão pequenas, gente, mas elas ajudam tanto a gente vencer momentos difíceis, às vezes na frente dos outros. Eu tinha a impressão que todo mundo sabia o que estava acontecendo comigo. Só que depois eu via que não, porque as pessoas se portavam, né? A gente acha que as pessoas se importam muito, mas elas não se importam muito, na verdade. Então é a gente mesmo, né, que se julga, que fica, né, ali, ai meu Deus, eu tô sentindo isso e as pessoas estão vendo, tal. Então nada, gente. É normal, é assim mesmo. Esse é um dos jeitos que eu acredito que vocês podem fazer para ajudar vocês nessa caminhada de vocês tomarem a vida de vocês de volta, de vocês fazerem o que vocês faziam e fazer até coisas muito maiores do que vocês faziam, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe você e até a próxima.